Olá, bem-vindos a esta análise aprofundada que a gente preparou hoje. Vamos mergulhar num universo alternativo que é, olha, realmente intrigante. Ele foi construído a partir de trechos que selecionamos de Babel, ou A Necessidade de Violência. O livro é descrito como uma história arcana da Revolução dos Tradutores de Oxford. É uma mistura bem potente, sabe, de fantasia especulativa com crítica histórica. E a nossa proposta aqui é tentar entender como especificamente nesses trechos que a gente tem, a tradução vira uma força motriz, uma força de magia e de poder imperial na Inglaterra lá de 1830. Vamos seguir a jornada do protagonista, né? E as engrenagens desse sistema todo que nos é apresentado. E, olha, tudo começa com uma cena bem forte. Um menino que é encontrado quase morto lá em Cantão, durante uma epidemia de cólera, por um tal professor Lovell. Ok, vamos abrir isso aí. Exatamente. O cenário é uma Inglaterra vitoriana que a gente até reconhece, mas tem um elemento ali que muda tudo. Barras de prata encantadas. E elas não são só objetos, não. São tipo o motor tecnológico e mágico do Império Britânico, sabe? E elas funcionam com pares de palavras traduzidas cuidadosamente escolhidas. Ah, e vale a pena reforçar. Nossa conversa aqui vai focar só nos detalhes, nos eventos, nas implicações que estão nesses excertos que a gente está analisando, tá? Não vamos inventar nada além do que está no material. Combinado. Então, o ponto de partida é esse menino, que depois vai ser chamado de Robin. Ele tá lá em Cantão, único sobrevivente na casa, a cólera levou todo mundo. E quem acha ele é o professor Richard Lovell, que já se mostra uma figura ambígua, né? Desde o começo, ele usa uma barra de prata e aí a gente já vê a magia pela primeira vez gravada com treacle e treacle, essa combinação que explora a perda de sentido na tradução, cria a teriaga, é um antídoto que salva o menino, quer dizer, a linguagem já começa literalmente salvando uma vida, mas a que custo, né? Sob que condições? É uma introdução poderosa mesmo ao sistema. Aí o Lovell leva ele para a Inglaterra, vira o tutor dele, mas a relação dos dois, olha, é cheia de coisa não dita. Tem uma sugestão bem forte de que o Lovell talvez seja o pai biológico, mas isso nunca é conformado, nem reconhecido. Oficialmente, ele é só o guardião. Essa dinâmica de poder de não reconhecimento já cria um clima de dependência, de mistério. Ele não é bem família, né? É mais como um investimento. E a questão da identidade é trabalhada logo de cara. O menino falava cantonês, mas já sabia um pouco de inglês por causa de uma governanta, a Miss Betty. Só que, chegando na Inglaterra, o Lovell dá um nome novo para ele, Robin, tirado de um livro infantil inglês. E mais que isso, ele é pressionado, sabe, para abandonar o cantonês, para se encaixar totalmente na identidade inglesa. Não é só aprender uma língua nova, é quase como apagar a anterior. Exato, essa supressão da língua é a chave. Não é um detalhe qualquer, é uma estratégia pensada que reflete a lógica do império que a gente vai ver em Babel. É a assimilação forçada. E a adaptação a Londres é um choque para ele, cultural, sensorial. Ele percebe o contraste absurdo entre o pulsar mecânico da cidade industrial, a prata mágica em todo lugar, carruagem, aquecedor, tudo. E a memória que ele tinha de Cantão, do ruído crepitante e seco do bambu. Londres é descrita ali como um labirinto industrial monstruoso, né? Uma referência a Blake, o que já sugere uma crítica social na visão do personagem. É interessante como ele aprende a lidar com essa nova realidade. Ele devora jornal, revista, aprende gíria Cockney e fica fascinado por etimologia. Descobre a origem de palavras como hussy, que vem de housewife, holiday, de holy day, dia santo, Bedlam, do nome de um hospital psiquiátrico, goodbye, de God be with you. Essa curiosidade pela língua parece quase um jeito de achar umas raízes ali, sabe? De entender as camadas de significado no mundo que era todo estranho para ele. Até a comida inglesa o incomoda. É descrita de um jeito marcante, salgado e não salgado. Mostra bem a perda dos sabores que ele conhecia. E essa imersão forçada na cultura inglesa não é por acaso, claro.
faz parte de um plano maior. O Lovell, apesar de empurrar o inglês para ele o tempo todo, também garante que o Robin mantenha a fluência no mandarim. Contrata tutor, pratica com ele, mas essa manutenção da língua materna não é por respeito à origem dele, não. É porque é justamente essa habilidade que faz ele ser valioso para o Instituto Real de Tradução, para Babel. Ele está sendo moldado para ser uma ferramenta. É aí que a coisa fica realmente complexa, né? A educação dele é toda direcionada. Latim com o tal Sr. Felton, grego com o Sr. Chester, que ele acha super difícil por causa dos tons do chinês que interferem, e as aulas de mandarim com o próprio Lovell. Tudo pensado para preparar ele para Oxford e mais especificamente para Babel. A educação vira um treinamento para uma função muito específica dentro da máquina do Império. Exatamente. E isso leva a gente para o coração da magia da prota, como está descrita nos trechos. O professor Playfair, que é uma figura importante em Babel, explica o princípio. E o fascinante aqui é que a magia não vem da perfeição da tradução, vem da imperfeição dela. O Playfair explica assim, olha, como a tradução nunca pode ser perfeita, as distorções inevitáveis, os significados que se perdem ou se deturbam no caminho, são capturadas e em seguida manifestadas pela prata. A mágica está naquilo que se perde entre as línguas, sabe? No espaço vazio entre os significados. Poxa, que ideia forte, né? A própria falha na comunicação entre culturas vira fonte de energia. É contra-intuitivo. A gente vê exemplos práticos como aquela barra Velocitas Spes, que acelera as carruagens explorando a diferença entre velocidade e esperança ou pressa. Mas tem limites claros, né? Prata cura doença, fortalece prédio, acelera processo, mas não pode, trazer morto de volta à vida. A justificativa que dão nos textos é que não tem pares de palavras bons para vida e morte que consigam capturar essa perda de significado necessária para ativar a prata de um jeito tão radical. Isso sugere que a magia está ligada aos limites da própria linguagem humana para descrever certas coisas absolutas, né? E Babel, a instituição, é a materialização desse poder. Não é só uma torre acadêmica lá em Oxford. É descrita quase como uma fortaleza, o centro nervoso da produção e do controle da prata encantada. Tem vários andares, departamentos especializados, oficinas lá no 8º andar onde o trabalho acontece mesmo e uma segurança reforçada com barreiras mágicas e tudo. E é importante notar também o lado econômico. Manter as barras funcionando não é de graça. Tem taxas para retoques, para renovações. Isso indica que esse sistema mágico também é um negócio bem lucrativo, provavelmente concentrado na mão de poucos. E a etimologia que o Robin explorava por curiosidade, lá em Babel vira uma ferramenta quase industrial. A busca por pares de palavras que funcionem depende de um conhecimento profundo da história das línguas. Os exemplos que aparecem são ótimos. Knave, que foi de servo para vilão, Sheet, que vem do Maratha Sheet, bilhete, Coffee, do árabe kahwa, e até a origem curiosa dos tabby cats, os gatos malhados, que viria de Atabia, um bairro de Bagdá famoso por tecidos listrados. Quer dizer, Babel escava o passado das línguas do mundo todo para alimentar a tecnologia do presente do Império. Precisamente. E a estratégia de recrutamento de Babel é fundamental para a gente entender essa dinâmica de poder. Eles buscam ativamente falantes nativos de línguas não europeias, como o Robin, claro, com o chinês, o Rami Mirza, com hindustani, persa, árabe, a Victoire de Greves, que fala francês e crioulo haitiano, a Letty Price, a inglesa do grupo, quase funciona como um controle, né? E o Playfair é bem direto sobre o valor estratégico deles. Ele diz: por causa de sua origem, vocês têm um dom para idiomas que aqueles nascidos na Inglaterra não são capazes de emular. Eles não são vistos como colegas iguais, entende? São recursos linguísticos vitais explorados justamente por causa da origem deles. O que conecta direto com aquela frase do Antônio de Nebrija que abre o livro e que está nos nossos materiais: a língua sempre foi companheira do Império, juntas se constituíram, cresceram e floresceram e, ao mesmo tempo, se deu o declínio de ambos. Essa ideia não é só uma citação bonita, né? Parece ser a tese central que os trechos exploram. A prata, ativada pela tradução controlada por Babel, é mostrada claramente como combustível da Revolução Industrial Britânica e da expansão do Império. A linguagem aqui não é só comunicação, é infraestrutura, é arma, é motor econômico.
é uau. A exploração que está na base do sistema. Quando Robin pergunta por que só a Grã-Bretanha tem tanta prata, a resposta do Lovell é bem pragmática e reveladora. As nações guardam seus recursos mais valiosos. É a lógica da acumulação, da exclusão. Os trechos também mostram os vislumbres da crueldade disso tudo. Conversas que o Robin ouve entre acadêmicos falando de escravidão, do uso de mão de obra chinesa barata chamando de chinas, pejorativamente, e a indiferença chocante com a epidemia de cólera em Londres. A prata que podia curar era cara demais para os pobres. Contraste total com o resgate do próprio Robin lá em Cantão. A magia existe, mas não para todo mundo. Esse acúmulo de contradições começa a desgastar aquela gratidão inicial do Robin, né? E o encontro com o Griffin é um divisor de águas. O Griffin é idêntico a ele, é um meio-irmão, filho do Lovell com outra mulher chinesa, que foi abandonado de um jeito ainda mais brutal. Esse encontro é um catalisador. É o Griffin que apresenta ele à Sociedade Hermes, um grupo secreto que age nas sombras de Oxford, roubando prata de Babel para resistir. O Robin no começo fica hesitante, mas aí começa a colaborar. Ele fica dividido entre a vida privilegiada que ganhou e a consciência cada vez maior da injustiça do sistema que sustenta ele. Essa duplicidade é central na jornada dele. E as tensões só aumentam, de forma dramática. Tem um incidente de racismo com os estudantes ricos do Balliol College que abala muito o Robin e o Ramy. Serve como um lembrete bem cruel de que, apesar do talento deles e de estarem em Oxford, eles nunca vão ser aceitos de verdade ali, nunca vão pertencer. A frase que usam nos trechos é forte. São homens em Oxford, não homens de Oxford. Essa alienação acaba reforçando o argumento da Sociedade Hermes, claro. A viagem para Cantão, no 4º ano de estudo, é o ponto de virada mesmo. A crise do ópio está explodindo. A Grã-Bretanha, representada por um tal senhor Baylis, quer forçar a China a aceitar o comércio, principalmente do ópio, para equilibrar a balança comercial, para impedir que a prata continue saindo da Inglaterra para comprar chá e seda chineses. E o Robin se vê numa posição horrível. Ele tem que ser o intérprete nas negociações super tensas entre o Baylis e o comissário Lin Zexu, que está decidido a acabar com o vício. A intransigência britânica, os interesses econômicos por trás da diplomacia, tudo fica dolorosamente claro para ele ali. E ainda tem o reverendo Goodsluff, outra figura meio ambígua, complicando o cenário. E é na volta dessa viagem que a situação pessoal do Robin explode de vez. Ele confronta o Lovell sobre como a mãe dele morreu anos antes. Acusa o Lovell de negligência, de ter abandonado ela na epidemia de cólera para salvar só o investimento que era o próprio Robin. E a resposta do Lovell é de uma frieza, um racismo chocante. Ele se refere à mãe do Robin como só uma china. Nesse momento, a máscara cai completamente. Não tem mais volta. Então, o que tudo isso significa pro Robin? Aquele ato de violência que vem depois do assassinato do Lovell não parece só impulso. Parece a consequência inevitável de toda aquela dor, exploração, desumanização acumulada. Ele percebe que o Lovell não é só um tutor cruel. Ele é a própria encarnação do sistema explorador de Babel e do Império. Com a ajuda do Ramy e da Victoire, eles conseguem cobrir o crime, mas quando chegam na Inglaterra, vem a próxima crise. A Letty, a amiga inglesa do grupo, que ajudou a cobertar no início, começa a ficar desconfortável com a ilegalidade e com o peso do segredo. Enquanto isso, o Robin e a Victoire acham no escritório do Lovell umas cartas que detalham planos concretos para uma guerra contra a China. O objetivo explícito, forçar a abertura do mercado para o ópio e garantir que a prata continue fluindo para a Grã-Bretanha. A prova da premeditação do Império. Aí eles decidem levar essa informação para a Sociedade Hermes. Mas a traição vem de dentro do próprio grupo. A Letty, talvez por medo, talvez por uma lealdade distorcida ao sistema ou por não aguentar a pressão, ela avisa as autoridades. E o resultado é catastrófico. A Sociedade Hermes sofre uma emboscada no refúgio deles, a velha biblioteca. Tem um confronto violento, muita gente morre ou é presa. E no meio do caos, o Ramy é morto, atingido por um tiro. Os trechos sugerem que foi a Letty quem disparou, talvez sem querer, em pânico, enquanto ele tentava proteger a Victoire. É um golpe terrível,
e o Robin e a Victoria acabam sendo capturados. Daí pra frente, a gente entra no confronto final que os excertos descrevem. O Griffin, o meio-irmão do Robin e líder da Hermes, consegue organizar um resgate audacioso do Robin e da Victoire da prisão, lá no castelo de Oxford. Ele usa barras de prata roubadas para criar distrações, mexer em fechadura, até gerar uma invisibilidade temporária, com um par de palavras chinês, Wu Xin. Só que o Griffin não sobrevive à fuga. Agora livres, mas sozinhos e tendo perdido quase tudo, o Robin e a Victoire chegam a uma conclusão bem sombria, que ecoa o que o Griffin acreditava. Mudança pacífica é impossível. O sistema não pode ser reformado por dentro. A citação nos trechos é direta. O poder só podia ser subjugado por meio de atos de desobediência impossíveis de serem ignorados, com força bruta e implacável, com violência. É uma virada trágica, mas que parece uma conclusão lógica dentro da trajetória deles, né? Pelo que eles viveram. Aí eles decidem fazer o impensável, tomar a própria Torre de Babel. Fazem um apelo aos outros tradutores lá dentro, mostram os planos de guerra, a cumplicidade dos professores. Muitos estudantes, principalmente os estrangeiros, ficam chocados e se juntam à ocupação. E aí surge uma aliança inesperada com trabalhadores locais que estavam em greve, liderados por um tal Abel Goodfellow. Eles protestavam contra a automação causada pela prata, a perda de empregos. Juntos eles começam uma paralisação estratégica. Eles removem as hastes de ressonância que deixavam muitas barras de prata funcionarem à distância. Isso afeta a infraestrutura de Oxford e até de Londres. O impacto é imediato, caótico. Relógio público para, sistema de esgoto falha, transporte no rio e na terra interrompido, a descrição da ponte de Westminster, que dependia de reforços de prata desabando no Tâmisa, é bem vívida, mas a resposta do poder é inflexível. O parlamento se recusa a negociar. A narrativa oficial que sai na imprensa transforma os ocupantes de Babel em monstros, terroristas estrangeiros, ingratos. O orgulho do império, como dizem nos textos, fala mais alto que qualquer tentativa de diálogo ou concessão. A única resposta considerada é a força militar. E aí, temos uma última aparição da Letty. Ela não vai para se juntar a eles, não. Ela vai para avisar que o ataque militar vai acontecer de manhã cedo. Ela implora para que eles se rendam, diz que cooperar é a única chance de sobreviver, porque o Império vai reconstruir Babel de qualquer jeito, com ou sem eles. É uma visão pragmática, talvez, mas que o Robin e a Victoire rejeitam na hora. Sim, para eles, render-se, cooperar, seria só mais um jeito de se submeter, de voltar a ser ferramenta do sistema que destruiu a vida deles. Alguns acadêmicos dentro da torre, como a professora Craft e o professor Chakravarti, acabam apoiando a resistência. Um reconhecimento tardio, da justiça da causa deles. Aqueles que decidem não ficar para lutar são ajudados a escapar pelos aliados do Goodfellow. E para os que ficam, o Robin, a Victoria e um grupo de tradutores resistentes, só restam um último ato. Um ato de desafio desesperado contra as tropas que estão chegando. Eles decidem usar o próprio coração do poder de Babel contra ele mesmo. Juntam as barras de prata acumuladas não para usar a magia delas, mas como material explosivo. O plano é destruir a torre, que é o símbolo e o motor do poder imperial baseado na tradução, para que ela não possa mais ser usada. É um ato de sacrifício final. E os trechos deixam a gente exatamente nesse clímax. A invasão prestes a começar, a destruição iminente. O Robin tem uma última reflexão sobre a ideia de uma língua adâmica, perfeita, aquela língua mítica de antes da Torre de Babel da Bíblia, que permitiria comunicação sem perda nenhuma. Ele conclui que a tradução é, por natureza, essa navegação constante, imperfeita, entre mundos e significados. Uma ponte que é sempre falha, mas necessária. É quase uma metáfora para a jornada inteira dele, né? Recapitulando, então, a essência do que esses trechos nos mostraram. A gente acompanhou a jornada do Robin, desde que ele entra nesse mundo onde a linguagem é literalmente poder mágico. Passamos pelo fascínio inicial com a prata, até a dolorosa tomada de consciência de como esse poder está ligado à exploração, à violência do Império. E, finalmente, o caminho tortuoso que parece inevitável para a resistência, que culmina na necessidade da violência
como única resposta possível dentro daquele sistema. A transformação do Robin é total. De órfão, usado como instrumento, a agente da possível destruição do próprio sistema. Os temas centrais que saltam desses excertos são, inegavelmente fortes. E eles ecoam para muito além da fantasia. A gente tem o custo humano brutal que sustenta a glória aparente do Império. Temos a demonstração clara de que linguagem e tradução nunca são atos neutros. São, na verdade, campos de batalha cruciais. É ali que o poder é exercido, que a realidade é moldada, que a resistência se articula. E talvez o mais impactante, as escolhas morais extremas que são impostas aos personagens. Eles ficam presos entre o desejo humano de pertencer e a necessidade ética de resistir a um sistema opressor. Para fechar nossa análise, fica aqui uma provocação final, inspirada diretamente pelo material que a gente discutiu. Se a gente levar a sério aquela frase do Nebrija, que a língua e o império sobem e caem juntos, e pensar na decisão final do Robin e da Victoria de destruir Babel, a própria ferramenta linguística do poder imperial britânico, como está descrito nos trechos, o que isso sugere sobre o futuro? Será que a destruição dessa ferramenta específica de poder linguístico leva necessariamente ao colapso dos dois, língua e império, como o Nebrija previu? Ou será que, pelo contrário, essa destruição radical poderia abrir um espaço, ainda que incerto, violento, para que novas formas de linguagem, de poder, de relação entre culturas pudessem surgir das ruínas? Uma questão para a gente pensar, né?